Olá pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar como fazer essa linda bolsa, é a bolsa Maia. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixe o seu like, deixe aqui também nos comentários o que você está achando da videoaula e compartilhem esse vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. E olha que linda que ficou essa bolsa, tá demais, né? Olha esse ponto! Tá incrível. E olha esse biquinho aqui de acabamento. Ficou show demais, né? E aí, vamos fazer? Ela ficou com a medida de 20 centímetros de largura, com 18 centímetros de altura. Para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio Poly da Fischer. Ele é um cordão de poliéster, tá? Ele tem 220 metros e é de 3 milímetros. Gente, muito gostoso de trabalhar com esse fio, além de deixar a peça incrível. Eu amei demais trabalhar com esse fio. Linha para costurar o botão, tá? Aqui eu tenho uma linha invisível, mas poderia ser uma linha da mesma cor do fio, tá? Aqui o botão imantado. E é um botão, ó, que é para costurar. Ele tem essas alcinhas aqui, tá? E também vou costurar a etiqueta, tá? E a etiqueta dá um toque todo especial na peça, né? Aqui, ó, eu tenho as opções de alça. Essa alça aqui, ó, ela é muito fofa, super fácil de fazer. E tem a videoaula que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Aí tem opções também, né, de alças de metais, ó, mais fina, mais grossa, aí fica como vocês quiserem. Pode ser também uma de couro também. Aqui, ó, eu tenho uns mosquetões, tá? Caso você decida utilizar, no caso, ó, essa aqui, coloque a argola de mosquetão e depois vai prender aqui, né? A argola de mosquetão fica na bolsa, aí vai ser um par, tá? Aí você vai ver o tamanho, o modelo, que tem vários. Aqui, ó, essa aqui que eu fiz a alça, ela já é, ó, uma argola de mosquetão, tá? Mas poderia ser presa assim também, ó. Colocar essa aqui, ó, essa argolinha na bolsa e ela fica presinha aqui, tá? Tanto faz. É muito prática, né? Pronto. Aqui um marcador, agulha para crochê 4,5 milímetros, agulha de tapeçaria, agulha para costura, tá? Para costurar o botão, para costurar também a etiqueta, tesoura. E aqui um isqueiro, tá? Para queimar a pontinha do fio para não desfiar. Eu vou começar essa peça pelo nozinho inicial. Feito aqui um nozinho inicial, para essa peça eu vou fazer 30 correntes. 1, 2, 3. Procure não apertar muito as correntes. Feito aqui as 35 correntinhas, agora eu vou dar início à primeira carreira. Cada correntinha tem 2 alcinhas aqui na frente e uma alcinha na parte de trás. Nessa primeira carreira, eu vou trabalhar colocando a agulha por baixo dessas alcinhas aqui de trás da correntinha, tá? Então, pulo essa primeira alcinha aqui, ó, ela fica um pouquinho por baixo do fio, ó. Pulo essa primeira alcinha, na seguinte, coloco a agulha por baixo e faço aqui um ponto baixo. Na próxima alcinha, faço outro ponto baixo. Na alcinha seguinte, outro ponto baixo. E eu vou trabalhando assim até chegar na penúltima correntinha. Aqui eu acabei de fazer um ponto baixo na penúltima correntinha, na alcinha de trás. Agora, ó, na última correntinha, na alcinha de trás, eu vou fazer 3 pontos baixos para fazer essa voltinha aqui, tá? Então, aqui eu faço um ponto baixo, na mesma alcinha da corrente faço outro ponto baixo, então aqui eu já tenho 2, e na mesma alcinha faço aqui o terceiro ponto baixo. E aqui, ó, fez uma voltinha, tá? Então, eu trabalhei todo esse ladinho aqui, fiz essa voltinha, agora eu vou trabalhar essa partezinha aqui, tá? E nessa partezinha aqui, ó, eu já vou aproveitar para arrematar esse fio aqui.
Então, no próximo ponto baixo, ó, no pezinho dele, vou colocar a agulha e vou fazer aqui um ponto baixo. Ó, fica assim, tá? No próximo ponto baixo, né? Ó, dessa partezinha aqui, vou colocar no pezinho dele e vou fazer um ponto baixo. Já estou arrematando esse fio aqui, tá? No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. E eu vou fazendo assim até chegar no último ponto. Aqui eu fiz o ponto baixo no último ponto e agora eu vou fazer mais um ponto baixo para ficar com 3 pontos baixos, como aqui, ó, nessa voltinha aqui, tá? Então, aqui eu tenho o meu último ponto baixo e aqui eu tenho o primeiro ponto baixo dessa carreira. Os dois estão na mesma alcinha da corrente. Vou colocar a agulha nessa mesma alcinha da corrente e vou fazer aqui mais um ponto baixo para ficar com 3 pontos baixos na mesma alcinha da corrente. E aqui eu tenho meu último ponto. Aqui eu vou colocar um marcador, tá? Porque eu vou trabalhar em carreira contínua, sem fechamento de carreira, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, vou colocar a agulha por baixo, laço a agulha, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. A segunda carreira, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Até nessa voltinha aqui, tá? Vai ser um ponto baixo sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo dessas duas alcinhas, laço a agulha, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Então, nessa carreira, sobre cada ponto de base, eu faço um ponto baixo até chegar, ó, aonde está o marcador, tá? Aqui eu fiz um ponto baixo até onde está o marcador, agora retiro esse marcador, ó, e faço aqui um ponto baixo. Coloquei a agulha por baixo das duas alcinhas e faço aqui, então, um ponto baixo e coloco o marcador. Agora eu vou fazer duas correntinhas, uma, duas, laço a agulha. Vou colocar a agulha nessa alcinha do ponto baixo e nessa outra alcinha aqui. Então, coloco a agulha nessa alcinha do ponto baixo, nessa outra aqui, laço a agulha, puxo o fio aqui pra cima e aqui eu vou fazer um ponto alto. Pulo 2 pontos de base, 1, 2. No seguinte, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas e faço aqui um ponto baixo. Deixa eu dar uma viradinha aqui. Faço duas correntinhas, laço a agulha, coloco a agulha, ó, nessa alcinha do ponto baixo, nessa alcinha de cima, né, a primeira alcinha, e nessa outra alcinha aqui. Laço a agulha, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. Pulo 2 pontos de base, no seguinte, faço um ponto baixo. Ó, e vai ficando com duas alcinhas, ó, dá pra ver certinho, né? Faço duas correntinhas, laço a agulha, coloco a agulha nessa alcinha, ó. Tem duas alcinhas de cima, né, do ponto baixo. Coloco nessa primeira alcinha e nessa outra alcinha aqui. E faço um ponto alto. Pulo 2 pontos de base, no seguinte, faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, laço a agulha, coloco a agulha nessa alcinha e nessa outra aqui, e faço aqui um ponto alto. Pulo 2 pontos de base, no seguinte, faço um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Qualquer dúvida, volte o vídeo. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto alto. Agora, eu vou pular 2 pontos de base e onde está o marcador, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, retiro aqui o marcador, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas e faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, ó,
Aqui, ó, no primeiro ponto que eu fiz, né, que ficou 2 alcinhas, primeiro eu fiz um ponto baixo, 2 correntinhas e depois eu fiz um ponto alto. Então, cada pontinho desse, ó, fica 2 alcinhas, né, como vocês estão vendo. Então, eu vou colocar a agulha, ó, embaixo, né, dessa alcinha de correntes, tá? E vou fazer um ponto baixo. Aqui eu vou colocar um marcador, porque nessa carreira, a partir dessa carreira também eu vou trabalhar em carreira contínua, tá? Sem fechamento de carreira. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas, vou laçar a agulha e vou fazer um ponto em relevo. Vou colocar a agulha, ó, por baixo desse ponto alto aqui, tá? Não esquecendo que aqui eu fiz um ponto baixo, 2 correntinhas e depois eu fiz um ponto alto. Então, coloco a agulha, ó, por baixo desse ponto alto. Ele passa lá atrás, tá? Ele não passa no meio do ponto, ó. Laço a agulha, ó. Puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. E ele fica em relevo, tá? Ó, ficou assim. Na próxima alcinha de correntes, né, que é o próximo ponto, coloco a agulha por baixo e faço aqui um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, laço a agulha e vou fazer outro ponto alto em relevo. Então, aqui eu tenho um ponto alto atravessadinho, coloco a agulha por trás, passo aqui por baixo, ó, por trás e sai lá embaixo. Laço a agulha, puxo o fio aqui pra cima e faço o ponto alto, né? E ele vai ficar em relevo. Olha como vai ficando lindo. Na próxima alcinha de correntes, faço um ponto baixo. 2 correntinhas e vou fazer mais um ponto alto em relevo. Laço a agulha, coloco a agulha, ó, passa no meio entre essa alcinha de correntes, esse ponto alto, sai aqui embaixo, né? Passa por trás do ponto alto. Laço a agulha, puxo o fio aqui pra cima e faço aqui o ponto alto. Mais um ponto alto em relevo. Na próxima alcinha de correntes, faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, laço a agulha e vou fazer mais um ponto alto em relevo. E eu vou trabalhando assim até chegar aqui onde está o marcador, tá? Chegando ao final da carreira, que eu fiz mais um motivo, né, de um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto alto. Agora, ó, eu vou pular onde está esse marcador aqui com esse ponto baixo e já vou direto nessa alcinha aqui. Vou colocar a agulha e vou fazer um ponto baixo. Retiro o marcador aqui e já coloco aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo da carreira, tá? Eu tô colocando o marcador para no final, quando eu fazer o acabamento em carreiras só de pontos baixos, para eu saber onde é que é o início, tá? Então, aqui vou fazer 2 correntinhas, opa, escapou, 1, 2, laço a agulha. Agora, ó, eu vou fazer um ponto alto em relevo nesse ponto alto em relevo aqui. Coloco a agulha, ó, entra aqui do ladinho, sai lá atrás e vem aqui pro outro lado. A 15ª carreira. E faço aqui um ponto alto em relevo. Aqui, ó, eu tenho um ponto baixo e tenho 2 correntinhas. Vou colocar a agulha, ó, embaixo dessa alcinha de correntes e vou fazer aqui um ponto baixo. Faço 2 correntinhas. Laço a agulha, nesse ponto alto em relevo, vou fazer aqui outro ponto alto em relevo. Coloco a agulha aqui do ladinho, sai lá atrás e sai aqui do outro lado. E faço aqui um ponto alto em relevo. Olha como vai ficando lindo. Agora, aqui eu tenho um ponto baixo, tem essa alcinha de 2 correntes, coloco a agulha aqui nessa alcinha de 2 correntes e faço um ponto baixo. Faço 2 correntes, laço a agulha e vou fazer um ponto alto em relevo. Coloco a agulha por baixo desse ponto alto, de base, né? De relevo também. E faço aqui um ponto alto em relevo. Nessa próxima alcinha de correntes, faço um ponto baixo.
duas correntinhas, laço a agulha e faço outro ponto alto em relevo. E eu vou fazendo assim até chegar aqui, ó, onde está o marcador, tá? Qualquer dúvida é só voltar o vídeo. Finalizando a carreira, aqui eu fiz um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto alto em relevo sobre o ponto alto em relevo da carreira anterior. Agora, ó, aqui eu tenho um marcador, né, que ele está nesse ponto baixo, passo direto pelo marcador, vou nessa alcinha de correntes e faço aqui um ponto baixo. Eu estou fazendo exatamente como eu iniciei a carreira anterior, tá? E vou trabalhar agora como eu trabalhei na carreira anterior. Vou retirar aqui o marcador e vou colocar, ó, nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto baixo. Então, o marcador em cada carreira ele vai sendo mudado de lugar, tá? Agora eu vou fazer duas correntinhas, laço a agulha nesse ponto da carreira anterior, né? O ponto de base, alto em relevo, coloco a agulha, ó, pelo lado, passa por trás, passa nesse outro ladinho aqui e faço um ponto alto em relevo. Por esse ponto baixo, nessa alcinha de correntes, faço um ponto baixo. Repito novamente o ponto, duas correntinhas, então fiz um ponto baixo, duas correntinhas, laço a agulha, agora eu vou fazer um ponto alto em relevo sobre o ponto alto em relevo da carreira anterior. Então, eu estou repetindo exatamente o que eu fiz na carreira anterior e eu vou fazer um total de 12 carreiras. Aqui eu já tenho uma carreira, duas carreiras, eu estou na terceira carreira, tá? Então, eu estou contabilizando só as carreiras com esse ponto alto em relevo, tá? Não estou contabilizando desde aqui do início. Então, eu volto aqui quando estiver finalizando. Chegando na 15ª carreira, aqui eu fiz um ponto baixo, fiz uma correntinha e um ponto alto em relevo. Agora, na próxima carreira, eu vou retirar esse marcador, onde está nesse ponto baixo da carreira anterior. Vou colocar a agulha por baixo das duas alcinhas, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Coloco aqui um marcador, que esse é o primeiro ponto da carreira. Aqui, ó, nessa alcinha de duas correntes, eu vou fazer dois pontos baixos. Então, coloco a agulha nesse espaço e faço aqui um ponto baixo, coloco a agulha no mesmo espaço e faço aqui outro ponto baixo. Então, aqui eu tenho dois pontos baixos. Pulo esse ponto alto em relevo, nesse ponto baixo eu vou fazer um ponto baixo. Então, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas e faço aqui um ponto baixo. Aqui eu tenho duas correntinhas, né? Uma alcinha de duas correntinhas, coloco a agulha nesse espaço e faço aqui dois pontos baixos. Pulo esse ponto alto em relevo, no ponto baixo seguinte da carreira anterior, faço aqui um ponto baixo. Então, nessa carreira eu vou trabalhar assim, onde tenho a alcinha de duas correntinhas, eu faço dois pontos baixos. Dois. Pulo o ponto alto em relevo, no ponto baixo eu faço um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até chegar aonde está o marcador. Chegando aqui no marcador, agora eu vou trabalhar mais 3 carreiras de pontos baixos, um sobre cada ponto de base, totalizando 4 carreiras, contando com essa primeira carreira aqui de pontos baixos, tá? Que eu acabei de fazer. Então, aqui eu retiro o marcador, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador, sendo aqui o primeiro ponto da carreira. E agora, ó, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base, colocando a agulha, ó, por baixo das duas alcinhas do ponto de base. E eu vou trabalhando assim até eu ter o total de
4 carreiras de pontos baixos, tá? Não esquecendo, a cada carreira eu troco o marcador para a próxima carreira, tá? Então, eu volto aqui quando estiver completado as 4 carreiras de pontos baixos. Aqui eu fiz 4 carreiras de pontos baixos, agora vamos para a última carreira, a carreira de acabamento, tá? Vou retirar esse marcador, vou colocar a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto de base e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Coloco um marcador. Agora, eu laço a agulha, no próximo ponto de base eu vou fazer um ponto alto. Coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto de base e faço aqui um ponto alto. Opa, escapou aqui. No próximo ponto de base, vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. No ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo. Aqui eu laço a agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Então, essa carreira, eu vou trabalhar revezando entre um ponto e outro, tá? Num ponto de base, eu faço um ponto alto. No outro, eu faço um ponto baixíssimo. E eu vou trabalhando assim até chegar aqui, onde está o marcador, e eu volto aqui para finalizar a carreira, tá? Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo. Chegando ao final da carreira de acabamento, aqui eu fiz um ponto alto. Agora, ó, eu puxo essa alcinha que está na agulha, retiro a agulha, retiro também esse marcador aqui do próximo ponto, coloco a agulha por trás desse ponto que estava o marcador, né, embaixo das 2 alcinhas, pela parte de trás, pego essa alcinha aqui, ó, coloco na agulha e puxo para trás, assim. Vou recortar aqui o fio. Vou deixar mais ou menos aqui uns 20 centímetros, já vou queimar a pontinha, tá? Já para não desfiar. Ó, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessa alcinha. Aqui prendeu um pouquinho, peraí. Ah, não, já tá certinho, ó. Agora, nós vamos fazer o arremate do fio. Aí, depois, ó, dá uma ajeitadinha aqui, dá uma puxadinha pra fora. E olha que lindo que fica esse acabamento. Fica lindo demais, né? Então, aqui eu coloquei o fio na agulha de tapeçaria, tá? Pelo lado do avesso, eu vou arrematar esse fio. Vou passar com essa agulha, ó, e o fio por baixo das alcinhas do ponto. Do lado do avesso, não esquecendo, tá? Ó, agora pulo um ponto e volto nos seguintes. É que às vezes acaba espetando o fio, daí não passa, tem que ir com jeitinho. Ó, espetou e deve ter sido no começo, peraí. Pronto. Ó, aqui já passou certinho. Se espetar o fio, daí ele não passa. Aí, agora eu pulo uma alcinha do ponto e vou nos seguintes, tá? Pronto. Aqui eu vou cortar o fio e vou dar uma queimadinha aqui para dar um acabamento, tá? Ó, eu dou uma apertadinha aqui.
Então, aqui a bolsa já está arrematada e agora vamos para a próxima etapa. Tá ficando linda demais. Então, agora eu vou costurar o botão imantado. Vou separar o botão aqui. Vou costurar primeiro um e depois o outro. Então, aqui eu vejo mais ou menos no meio, tá? Da peça, pela parte de dentro. Então, é mais ou menos aqui. Você pode medir também, tá? Com a fita métrica e ver certinho a posição. Aqui, ó, eu coloquei um fio na agulha, ó, juntei as duas pontinhas e dei um nozinho, tá? Ó, dá pra ver certinho. Então, agora eu vou começar a costurar. Vou posicionar novamente aqui, ele fica abaixo, ó, dos biquinhos de acabamento, tá? Vou colocar aqui, ó, a agulha passando pelo fio, passando pelo seu orifício aqui do botão. E, ó, passo a agulha no meio dos dois fios, tá? Ó, só a primeira vez. E aqui, ó, eu passo umas 5, 6 vezes em cada alcinha do botão, tá? Então, aqui eu passei uma vez, duas, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou para outra alcinha, então eu passo, ó, com a agulha pelos fios e vou lá do outro ladinho e começo a costurar nesse outro lado aqui, passando 6 vezes a agulha aqui. Depois passo a agulha, né, com o fio nesses pontinhos aqui, saio desse outro lado até chegar ao último, tá? E quando chegar no último eu volto aqui para mostrar para vocês como finalizar. Então, aqui, ó, cheguei na última alcinha do botão, já passei aqui 6 vezes e agora eu vou passar a última vez, tá? A agulha, ó, aí vai formar uma alcinha aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ficou pouquinho o fio. Ó, aqui se formou uma alcinha, deixa eu só ajeitar aqui. Pra não ficar enliadinho aqui, pronto. E agora, ó, eu vou passar 3 vezes com a agulha aqui dentro dessa alcinha, tá? Uma vez, 2, 3. O fio ficou um pouco curto. E puxo. Agora, ó, eu passo pelos fios e corto. E aqui, então, já foi costurado o botão. O outro eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Encosto aqui, ó, ajeito a bolsa aqui e solto o botão e já costuro aqui, da mesma forma que eu costurei o outro, tá? Então, aqui já foi costurado os botões imantados, já costurei também a etiqueta, tá linda demais, né? E agora vamos colocar a alça. A videoaula completa dessa alça eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, tá? Então, aqui, ó, eu vou apertar aqui esse mosquetão para encaixar aqui do ladinho, tá? Ó. Opa, caiu aqui. Ó, olha que linda que vai ficar. Essa partezinha costurada fica pra dentro, tá? Ó, onde foi costurado aqui. Viro aqui e posiciono do outro lado. Opa, escapou aqui. E a bolsa aqui, ó, já está prontinha. Ficou linda demais, né? Eu amei, vou usar muito. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.